Toda semana sai a newsletter que a gente comenta de cripto, principais assuntos de forma escrita, só que toda semana também, às quintas-feiras, a gente tem um podcast semanal que, da mesma forma que eu venho aqui trazer assuntos mais cotidianos, né, do que está acontecendo, só que aqui eu acabo passando até por falta de tempo, de forma mais superficial sobre esses assuntos. A gente tem um podcast semanal no qual a gente recebe analistas e, enfim, empreendedores e tudo que vocês puderem imaginar relacionados a cripto, para também comentar de forma mais aprofundada sobre esses assuntos. Ontem mesmo, a gente teve aqui o nosso podcast, tá? Eu já deixei o link aí para quem quiser checar e tiver curiosidade para entender a opinião aqui de nós quatro mesmo, sobre declarações da BlackRock, os ETFs, a situação dos NFTs. A gente comentou bastante sobre Ordinals, para quem está mais por dentro de Bitcoin. Então, cara, papinho de 1 hora aqui, descontraído e bem aprofundado, tá? Já um nível técnico um pouquinho mais elevado sobre o que a gente acha e o que está acontecendo no mercado cripto, beleza? É um papo que vale a pena para quem curte. Dito isso, merchanzinho, @ericconch em todas as redes, até no Threads, que eu acabei entrando lá, mas confesso que não estou muito empolgado. E a gente vai ter até uma notícia mostrando isso aí no final da sala ao vivo de hoje de cripto, que eu acho que a luta ali de Mark Zuckerberg e Elon Musk deve ser além do Coliseu, tá? Pelo jeito vai entrar ao nível judicial isso aí também. Mas é isso aí, Eric CH, Instagram, Twitter, YouTube e Threads. Vamos ver por quanto tempo me mantenho lá. Falando aqui de preço, a gente vê que a gente teve umas sombrinhas um tanto quanto interessantes ontem e hoje, tá? Então ontem a gente chegou a varar ali os 31 mil dólares, falhou nesse rompimento, tá? A gente não conseguiu ter força ali, e como eu vim falando já faz mais de uma semana, com certeza, eu ia falar 2, mas eu já não tenho tanta certeza assim, a demanda que a gente está lidando nesse semestre, principalmente, ela é uma demanda não muito real, tá? A gente teve 2 narrativas principais que deram os grandes movimentos do Bitcoin nesse ano, tá? A primeira foi daqui de março para os 31 mil dólares, que foi a narrativa ali de Bitcoin como real reserva de valor, porque você estava com medo muito inerente ali aos bancos médios nos Estados Unidos, que teve uma sequência, né, uma cascata ali de quebradeira nos 3, 4 bancos, que acabou trazendo muita atenção para o Bitcoin como reserva de valor e muita atenção à economia americana mesmo para ver o que ia acontecer. Esse problema ele foi fediando, né, foi se esvaindo no decorrer do tempo, não se tocou muito mais nessa questão de preocupação bancária. O próprio Jerome Powell falou que ele não tinha se comprometido publicamente com mais de 2 aumentos até o final do ano, por causa justamente de não trazer um peso um pouco maior do que os bancos estariam dispostos a correr. Mas uma vez que esse medo passou, veio toda essa fala política, mais macroeconômica, fazendo o preço novamente no Bitcoin. E o que justamente foi trazendo a gente para baixo com a narrativa de Bitcoin como ativo de risco, voltando a dominar a cena, e essas questões de possíveis novos aumentos, vai ter recessão, não vai ter recessão, vai ser caixinhos dourados, não vai ser caixinhos dourados, tudo isso voltou à tona aqui com essa queda do Bitcoin mais gradativa, tá, nesse canal de baixo. Acontece que a gente conseguiu romper esse canal, especificamente por conta de uma notícia de pedido de ETF por parte do CEO da BlackRock, tá? Para quem quiser entender bem mais a fundo, recomendo que vejam o podcast, tá? A gente dedicou ali pelo menos uns 10, 15 minutos falando só disso, de todos os pedidos de ETFs que vieram, se a gente acha que pode ser benéfico ou não para o preço, tá? Mas dando um long story short aqui, sim, achamos que pode ser benéfico. Já puxando uma nova notícia de hoje, tá? A gente teve o próprio JP Morgan falando aqui que essa aprovação dos ETFs à vista, na verdade, não devem fazer tanto preço assim, e aí ele traz alguns exemplos dizendo que ETFs à vista já existem em outros países, assim como ele traz uma outra comparação com o próprio ouro, né? Dizendo que ETFs de ouro acabaram não influenciando tanto na capitalização de mercado do ouro assim. São pontos de vista válidos, mas eu acho que de ignorar o fato de que é a economia americana que vai estar fornecendo isso, e vindo ainda com um crivo muito forte, né, da principal instituição gerenciadora de capital do mundo, né, da BlackRock e outras, então não é apenas ela, eu acho que não levar isso em conta é um pouco, sei lá, um pouco estranho. E ainda mantenho minha posição, tá? Mesmo com esse posicionamento do JP Morgan, eu acredito que sim, a aprovação pode trazer mais otimismo para o mercado e vai ser uma ferramenta que vai trazer o crivo que parte do mercado tradicional precisa para enxergar como legítimo, né? Tipo, beleza, se eles estão oferecendo isso, né? Se a BlackRock está oferecendo isso, Invesco, WisdomTree, ARK, agora eu acredito, né? E agora eu sei que eu não vou ter problemas legais, porque se eles estão oferecendo, eu posso investir com mais cautela, com mais segurança.
é a minha visão, tá? Eu discordo um pouco do que o JP tem falado, lembrando que o JP também tem um histórico aí anti-criptomoedas, no qual ele vai e volta sobre isso, apesar de também já estar flertando com a tecnologia blockchain faz bastante tempo, né, desenvolvendo coisas próprias deles. Então eu levaria essa opinião do JP um pouquinho com um grão de sal, né, como o ditado em inglês gosta de falar, né, grain of salt. Mas de preço, tá? A gente tá nesse canalzinho aqui, pelo jeito essa zoninha aqui entre 30 e 31 vai acabar se mostrando como uma nova zona de congestão, da qual a gente tem que ficar de olho. Para os mais, cara, é um risco-retorno que para mim não vale tanto a pena, tá? Mas para quem quiser, enquanto isso aqui estiver válido, quiser ficar brincando de tradar nessa posição mesmo, cara, de 30 a 31, eu também não vejo tanto problema, mas, de novo, o meu ponto de entrada continua sendo algo mais factível ali nos 28 mil dólares. Isso aqui eventualmente vai romper, se para cima ou para baixo eu não sei, mas a demanda real por compra, né, de long, para mim não existe ainda, tá? Então, por isso que na minha cabeça, num raciocínio bem simplista mesmo, eu acho que 28 faz mais sentido, tá? E caso a gente realmente fique aí mais amornado até o final do ano, essa tendência mais morna mesmo, putz, me faltou adjetivo aqui, mas essa tendência mais de marasmo pode continuar trazendo o preço até os 25 mil, tá? Que a gente estava aqui, que foi justamente onde o preço deu um rebote muito bom, tá? Quando a gente estava na zona na tendênciazinha de baixa aqui, até mês passado, tá? Até junho. Então, 28 e 25, não descarto isso até o final do ano, tá? Para mim faz muito mais sentido do que a gente romper e acabar indo lá para os 37. Deixa eu ver se, só para não falar besteira aqui. Isso aí, 37 acaba sendo um alvo bem interessante se a gente romper com vontade os 32, o que eu acho que não vai acontecer, tá? Mas caso isso aconteça, não sendo por movimentação de short squeeze nem nada do tipo, 37 seria o primeiro alvo a ficar de olho. Mas aí eu já estou jogando isso aí mais pro começo do ano que vem, tá? Então toda a minha positividade e otimismo encaixa mais no final do primeiro semestre de 2024. Aí sim, 37, 42 e 45 mil dólares são níveis que fazem mais sentido para esse horizonte de tempo. Hoje, 28 e 25. Como eu tenho falado aqui mais de uma vez, só para não passar batido, vamos dar um bisuzinho só no Ethereum aqui. Cara, Ethereum também tá praticamente a mesma coisa do Bitcoin, só que ali com os 2 mil dólares em alvo. Também não acho que há demanda para isso, só que o Ethereum ele pode ter dois triggers importantes que o Bitcoin não tem, tá? Um é clareza regulatória, que o Bitcoin já tem, então ele não desencadearia essa nova informação aí do mercado. O Ethereum ainda pode ter isso, então se a SEC vier e falar, pô, Ethereum é commodity, não é valor imobiliário, negociem com segurança, vai lá, filhão. Aí eu acho que pode ter um trigger importante para o Ethereum eventualmente se valorizar aí a nível de notícia. E o outro é a atualização que ele vai ter no final do ano, tá? Se chama EIP 4844 ou Proto-Danksharding, que apesar desses nomes e siglas e números estranhos, basicamente vai melhorar a interação que as novas camadas, né, os roll-ups têm com o Ethereum. Então são outras redes que se comunicam com o Ethereum, que visam transformar a Ethereum mais rápida e mais barata, e essa atualização do Ethereum é basicamente esse crivo, ó. Pô, essas novas redes estão vindo aqui para me ajudar, então eu vou ajudar elas de volta e vou melhorar a minha rede para que eles interajam ainda melhor comigo. O grande resumo dessa 4844 é isso, tá? E vai acontecer no final do ano. E também pode ser um outro trigger interessante caso ela aconteça, pô, tudo certinho, tudo legal, e dá para ficar de olho também. Então, Ethereum tem dois triggers um sem prazo, né, que é regulatório, então quando acontecer será um trigger bom, e outro com prazo de final do ano aí, que pode trazer um otimismo um pouco maior antes da virada do ano, tá? E aí pode até ser um estopim ali para uma caminhadinha de alta junto com a que o Bitcoin pode vir ter também no primeiro semestre do ano que vem, tá? Quando eu digo alta, aí é alta padrão cripto mesmo, tá? Aí é romper 5% não é nada, tá? É basicamente isso que eu quero tentar dizer. A nível de preço, é isso. Bitcoin, BTC, USD. É isso, acho que eu cobri tudo. Calendário econômico, hoje a gente teve os dados de payroll, que acabaram sendo até, no frigir dos ovos, acabaram sendo benéficos para ativos de risco, tá? Você teve ali até aumento peraí, só para não falar besteira, aumento do salário médio, né, por hora, o que pode ser um pouquinho mais bearish, assim, mas em compensação você teve dados positivos vindo, né? Positivos no caso de dados ruins são dados bons para a economia hoje, porque em tese a inflação estaria respondendo, estaria caindo de maneira mais rápida, né? Semana que vem a gente tem CPI, que também pode dar um dado, pode fornecer informações mais precisas quanto a isso, mas no geral o mercado acabou ficando bem não é irrelevante,
inalterado quanto a isso, tá? Não acabou afetando o preço do Bitcoin. No máximo, acabou segurando ali os $30 mil com esse lado um pouco mais risk-on ali do mercado quanto aos dados de payroll. JP, falei. Agora, a nível de notícia, a gente teve uma que saiu hoje, tá? A Multichain era uma ponte que funciona entre blockchains, tá? Então, de maneira bem resumida também, o que uma ponte entre blockchains faz? Pô, você tem a blockchain da Ethereum, você tem a blockchain da Polygon hoje em dia, né? Como que você manda um ativo de uma para outra? Elas não se comunicam, elas estão em universos diferentes. Você usa uma ponte. Então você vai mandar, quero mandar meu Ethereum da Ethereum para Polygon, ou enfim, meu dólar, vai mandar meu dólar da Ethereum para Polygon, eu travo ele nessa ponte, né? Eu uso essa ponte, a ponte vai segurar o ativo real para mim e emitir um vale dólar na Polygon. Então eu não tenho ativo real na Polygon, eu tenho um vale desse ativo real, né? Um cupom que me permite resgatar ele de volta quando eu quiser voltar lá para Ethereum de novo. O problema é, o ativo real está preso na ponte, né, no contrato da ponte. E essa ponte foi hackeada. Pontes acabam sofrendo bastante com isso, porque quando elas ganham alguma tração, elas são muito utilizadas, né, enfim, pelo mercado como um todo. E ela acaba acumulando muito capital preso nessa ponte dela, em uma das pontas dela, pelas pessoas que querem utilizar esses vale ativos reais numa outra blockchain. E, pô, vira um alvo fácil, né? Você fala, pô, tem um monte pro hacker ali, né? Pro ladrão, no caso, fala, pô, eu vou mirar ali porque eu sei que tem muito dinheiro e vale o tempo que eu vou tentar gastar hackeando essa ponte. Então, pontes sofreram hacks bastante relevantes ao longo do ano passado inteiro, o que trouxe bastante relevância sobre o assunto de segurança de bridges, né? De pontes. E a Multichain agora foi outra delas, tá? Ela se comunicava principalmente ali com a Phantom e com uma das... e a Dog, né? A Dogechain, da Dogecoin, a meme coin do cachorrinho. Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro, claro. Antigamente, cheguei a ouvir falando super bem da Phantom, né? Aí saiu aquele cara, né? André Cronje. Isso. E aí ela tomou um tranco, né? Isso. Eu queria te perguntar como é que tá a situação não sei se é moeda, né? Da Phantom? Então, perdeu realmente o charme de vez. Não, então, ela acabou que... Cara, a Phantom, ela veio na mesma narrativa que várias outras blockchains vieram de tentar desbancar a Ethereum, tá? Ela surgiu com essa coisa, seremos melhor que a Ethereum. Assim como várias blockchains surgiram. No final dessa grande guerra de qual vai ser a blockchain que vai vencer a Ethereum ganhou, tá? O resumo da história é essa. Aliás, a guerra não terminou, tá? Mas a Ethereum tá em pé enquanto todas as outras estão tentando se reerguer ali, mas muito difícil de acontecer. A Phantom, no caso dela, tomou essa porrada do André Cronje, né? Que cara, ele é extremamente respeitado. Ele é muito técnico, acho que se bobear um dos caras mais técnicos que eu já vi em cripto como um todo. Ele acabou abandonando o projeto e, pô, obviamente, isso foi como um baque, né? Falou, pô, nosso gênio aqui tá indo embora. Acontece que ele voltou, tá? Por algum motivo aí, faz alguns meses, ele falou que ia voltar a tentar contribuir com a operação. Não a nível gerencial, né? Não a nível de executivo, mas ia voltar a tentar trazer a Phantom para os holofotes novamente. E sim, não deixa de ser uma grande aposta, tá? A Phantom, eu tenho uma opinião muito parecida com a Solana. Para não falar igual, tá? Mas são duas apostas que se mostraram com casos de uso bom. Tipo, as pessoas gostavam de utilizar. A própria Phantom, eu gostava muito da DEX deles, que era a Spooky Swap. E funciona muito bem. Cara, a Phantom tem uma usabilidade sensacional, não tinha nada a reclamar dela. Só que você não tinha muita atração. E, enfim, não necessariamente a melhor tecnologia é a que vai vencer, né? A tecnologia que vai vencer é a que atrair mais pessoas ali, mais capital. Eu não descarto a Phantom como uma possibilidade de, eventualmente, numa catástrofe com a Ethereum e ressurgimento de alternativas para a Ethereum, a Phantom possa se destacar. Assim como eu acho na Solana, tá? Só que a Solana acabou criando casos de uso mais também não é a palavra, mas mais reais. Tipo, você tem comunidades mais definidas na Solana ali. Então você vai ter o pessoal dos jogos, você vai ter o pessoal dos NFTs, você vai ter o pessoal de DeFi. Você tem essas coisas bem mais definidas na Solana do que na Phantom, por exemplo. A Phantom acabou ficando bem mais conhecida por conta do DeFi dela, que era muito bom de ser utilizado. Então eu não descarto ela, ainda como uma apostinha ali. Se você gosta mesmo, confia no Cronje, não sei o quê, vale o risco, desde que você saiba o risco que você está correndo, e eu não pesaria a mão dela, não. Mas é legal, cara. É uma boa rede. Para quem gosta de usar e já usou, show de bola. É mais ou menos isso, tá? E lembrando que o que aconteceu aqui com a Multichain, tá? Ela era uma das pontes que levava para a Phantom. A Phantom já se pronunciou, falou, cara, isso aqui não tem nada do nosso lado, entendeu? Isso aqui foi um problema da bridge. A Phantom não foi afetada, o token Phantom não foi afetado.
E existem outras soluções para te levar até a Phantom se você quiser, tá? Existem outras pontes que até então são mais seguras. Quem for usar multi-chain, não use. Eles mesmos se pronunciaram hoje falando que não sabem o que aconteceu. Estão com uma suposição de que o hacker ele tem acesso, de fato, à chave privada da ponte. Então, enfim, é uma ponte, foi hackeada, mais 100 milhões de dólares foram embora aí. Não utilizem. Phantom, segue ok, é uma aposta. Esse é o resumo da notícia. Eu sei que eu sou muito prolixo, eu tenho que dar um fechamento aqui. No caso da Binance, outra notícia relevante, tá? Também todo dia eu venho aqui falar que a Binance está com um problema a mais nas costas e surgiu mais um, tá? Então, só para não perder o costume, você teve vários jornais noticiando aí que os principais executivos, né, os principais executivos a nível de senioridade mesmo alto ali, então a C-levels da vida, estavam pedindo demissão. Você teve acho que 3 ou 4 ali, incluindo VP, acho que SC. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Mas enfim, não faz tanta diferença quem são aí, mas C-level da Binance pedindo saída, o que claramente acaba soando como o pessoal abandonando o barco enquanto ele está afundando, né? Enquanto ainda há tempo de pular dele sem que você seja afetado por isso. As desculpas, obviamente, foram de não, pô, meu filho vai nascer agora, quero cuidar mais da minha vida, tal. Só que a gente viu que com a FTX foi a mesma coisa. Alguns meses antes da FTX desabar por completo, você teve grandes executivos lá da FTX também saindo por motivos pessoais. Aí, meses depois, a bolsa quebrou, a exchange quebrou. Eu tô dizendo que a Binance vai quebrar? Não, mas a situação não tá boa e faz tempo que estão vários e vários sinais, né? Várias bandeirinhas amarelas surgindo aí para me deixar com um pezinho atrás e, enfim, eu já parei de usar, não recomendaria que usassem, principalmente se você compra e deixa largado lá, tipo, comprei Bitcoin para segurar aqui, não tenho minha carteira, não tenho uma Exodus, não tenho uma Ledger, não quero me preocupar com isso, eu deixo na corretora mesmo. Se é esse o seu caso, só para dormir tranquilo, eu criaria a conta numa outra corretora que vai funcionar tão bem quanto a Binance, porque a única vantagem da Binance hoje a nível de produto é que para quem quer negociar futuros, ela é excelente, o produto dos caras é sensacional, a liquidez é ótima. Fora isso, cara, só segura o meu Bitcoin lá, cria uma conta numa Coinbase da vida, que o único problema dele é regulatório com SEC lá, mas os caras estão certinho, não vão sumir com tua grana e você vai conseguir dormir tranquilo, tá? Tô falando isso porque eu sofri com a FTX lá atrás, o pessoal já tá careca de saber aí, eu tô careca também. Eu não correria mais o risco, tá? Você ficou careca primeiro, né? Fiquei careca primeiro. Você já ficava careca por causa da FTX. Não, só ajudou, só aumentou a entrada. Só acelerou o processo. A nível mais criptonativo aqui também, a gente tem a Avail, tá? A Avail era uma solução que era da Polygon, então muita gente está acostumada a ouvir o nome Polygon Avail, mas aí ele spin-offou, tá? Então o responsável por essa Avail, ele comprou os direitos, né? Então ele pagou lá Matix para o time da Polygon para spin-offar e está seguindo com o projeto sozinho, tá? Então não é mais Polygon Avail, é apenas Avail, só que como o próprio nome sugere, você tem um setor que se chama Data Availability, né? Então disponibilidade de dados. Então a Availability, disponibilidade de dados, é um setor que também visa melhorar a utilização da Ethereum ali, deixar ela mais leve, mais rápida, só que não pelo processamento. Então não é vou aumentar a memória RAM do meu computador. Né? Não é essa a teoria, que não vou aumentar a memória RAM da Ethereum, eu vou aliviar o disco, o HD, né? O SSD dela, eu vou diminuir os dados que ela precisa aguentar. Então você está vendo uma outra forma de melhorar a escalabilidade da Ethereum que não seja a nível de processamento. Então esse setor está com a Avail agora se colocando à prova, falando, rapaziada, eu quero encabeçar isso aqui, roll-ups, né? Arbitrum, Optimism, a própria Polygon, que pode virar cliente do que era o produto dela agora, falou, a gente quer ajudar vocês a resolver esse problema de disponibilidade de dados e vale ficar de olho, tá? Porque uma vez que isso aqui saiu da Polygon, pode ser que venha a ter um token e quem quiser começar a usar essa solução hoje, o famoso airdrop aí pode ocorrer. Vai ter token? Eu, sendo bem sincero, não faço a menor ideia, nem faz sentido que tenha token, tá? Mas cripto é cripto, se criarem aí, você já está sabendo do nome agora com antecedência, e assim como Arbitrum, Optimism e agora ZK-Sync, tá? Eu já falei semana passada, mas tô fazendo os passozinhos aqui para ganhar o airdrop da ZK-Sync, vai ser um bom airdrop. Você tem Layer 0, que já confirmou também que vai ter airdrop, e é basicamente dinheiro, não vou falar de graça, porque dá um trabalhinho, mas dinheiro de graça, entre aspas aqui. Para também dar mais uma cavada ali no buraco dos NFTs, que está vivendo meio que um ciclo de baixa próprio ali, então a parte do mercado cripto, porque enquanto o Bitcoin e Ethereum está se segurando ali em 30 mil, 2 mil dólares, cada um deles,
NFT está sofrendo muito, e a gente teve um dos principais representantes, sendo obviamente os Bored Apes, o tal do macaquinho do Neymar. A gente teve o segundo NFT mais raro da coleção, sendo vendido a apenas, entre aspas também, 200 Ethereum, que vai dar quase 400 mil dólares aí, tá? O apenas é porque isso aqui já chegou a ser precificado na casa de milhões de dólares, e as pessoas estão, pô, se o segundo mais raro da maior coleção foi vendido a centenas de milhares e não a milhões, pô, o negócio tá ruim mesmo, tá? Então, também mais uma notíciazinha aqui de que os NFTs estão passando pela sua própria explosão de bolha própria. Entretanto, a nível degenerado, a gente tem a Shiba Inu, também para o pessoal que curte as meme coins aí, que vai entregar de fato sua própria blockchain em agosto. Não gosto da solução, porém, a gente sabe que as meme coins no geral, né, tanto a Pepe, a Doge e a Shiba aqui, elas têm uma atração muito grande, elas têm uma atração no varejo muito grande. Eu só ficaria de olho para se realmente vou entregar um negocinho que funciona, tá? Porque se entregar um negocinho legalzinho ali, pouco joguinho e tal, não sei o quê, quem gosta de especular também, cassinão, tá? Isso aqui não é investimento com fundamento, mas cassinão. É uma meme coin, completa meme coin, sem objetivo nenhum, que ganhou tanto dinheiro que falou, pô, vou entregar alguma coisa. Então, se entregar algo para as pessoas que não estavam esperando nada, pode ser ainda que dê mais um ralizinho interessante aí. A nível de jogos, a gente teve um lado mais balde de água fria aqui também, que é a SEGA, tá? Que é responsável pelo Sonic, acho que é o que todo mundo vai conhecer deles. Tirando um pouco o pé, falando que vai interromper as iniciativas que eles estavam tendo com jogos em blockchain. Falaram que os jogos Play to Earn, né, que é os jogar para ganhar, que foi o termo que cunhou esse setor como ele é entendido hoje, falou que eles não são divertidos, né? São chatos e a gente quer prezar pela diversão. E o ponto é que eu acho que eles estão muito parados no tempo, tá? Que essa questão de play to earn, mesmo as pessoas que são entusiastas de jogos, eu sendo uma delas, eu sei que esse formato ele não funciona. A questão de jogos em blockchain é puramente propriedade digital agora. Então é usar um mercado que já existe, aquele mercado de skins de CS. Fiz um tweet ontem, por sinal, que apenas skins de CS, só do CS, tá? Não tem Fortnite, tem nada. É só o mercado de skins de um jogo, Counter-Strike. Mexeu mais de 30 bilhões de dólares desde 2019. Então, cara, isso existe, 30 tá? bi? 30 bilhões de dólares. 30 bilhões. Que isso, cara? Exatamente. É bizarro. E o mercado já existe. A blockchain e jogos em blockchain só vai vir para facilitar essa infraestrutura, vai melhorar essa infraestrutura. Então, essa questão do play to earn, não sei, cara, que a SEGA ela tava meio por dentro do assunto e dá uma declaração meio tosca, assim, sabe? Não sei, para mim não fez muito sentido. Enfim, não quero me estender muito nesse assunto. E por último, por que eu acho que a briga lá de Elon Musk e Mark Zuckerberg deve sair do Coliseu e não ficar apenas ali, deve ir também para o lado judicial, é que o Elon, para quem não usou, o Threads é uma idêntica cópia do Twitter, é a mesma funcionalidade, tem retweet, tem lá, igualzinho. E o Elon Musk falou que tudo bem, a concorrência é legal, só que para quem está roubando, né, tirem, não é tão legal assim. Então ele está acusando aqui o Mark de usar propriedade intelectual do Twitter por ter levado muitos dos funcionários que o Elon acabou mandando embora quando ele entrou lá, levar esses funcionários para o desenvolvimento do Threads, e esses funcionários utilizaram de informações privilegiadas, né, em propriedade intelectual do Twitter, que eles não poderiam ter usado para o desenvolvimento da Threads. Isso aqui deve virar uma briga judicial de gente grande agora. Para fechar com um lado um pouquinho mais otimista, só que também, por favor, não levem isso aqui tão a sério, tá? Porque o cara tá completamente comprado na tese, mas é só para ter a ideia de que o Arthur Hayes, ele foi fundador da BitMEX, tá? É um analista e, enfim, ele escreve bons textos, tá? Se dá para tirar bons insights dos textos dele. Ele escreve no Substack dele lá. Dizendo aí que a relação que inteligência artificial e cripto tem, essa proximidade dos dois e um possível ciclo combinado, tanto de inteligência artificial quanto de cripto, poderia trazer aí o Bitcoin numa avaliação dele aí de 750 mil dólares em 2025. Seria o próximo ciclo de alta, tá? Eu acho muito otimista, tá? Até para mim eu acho que isso aqui é demais, mas enfim, tem aí os caras que estão mirando aí mais alto. Eu acho que a gente vai sim ter um próximo ciclo de alta, só que se chegar em 150 mil dólares eu já estou muito feliz. 750 vocês provavelmente não vão me ver aqui tão cedo se isso aqui acontecer. Então, cara, resumão de hoje foi esse. Passo a bola aí para o Heitorzeira e ótima sexta a todos. Vamos dar só uma forcinha nos likes e, muito obrigado, Paulo Fernando, like dado aqui. Então, não tinha nem visto esse. Mas é isso aí. Falou, abraço e até segunda-feira.